teremos aflições. E é interessante pensar sobre essa palavra aflição, que ela não se limita ao pensar e ao se preocupar, mas também, meu irmão, se estende às pressões, às opressões, às aflições, às atribulações. Mas o mesmo Jesus vai dizer: olha, tem de bom ânimo. E ter bom ânimo não abra mão da sua esperança, não abra mão da sua fé, não abra mão do olhar para Sião, não abra mão de olhar para Jesus, porque eu estou aqui para te abençoar. São Páscoas que nós precisamos viver, Páscoas que nós precisamos caminhar, são Páscoas, meus irmãos, que nós precisamos vivenciar. E quero chamar a sua atenção. Não pense que você é qualquer pessoa, muito pelo contrário. O Senhor continua com você, o Senhor continua com a sua família. Em terceiro lugar, como então eu me comporto? Como eu me comporto diante dos desafios? O desafio de conduzir bem uma responsabilidade. Como eu me comporto diante do desafio de olhar para o futuro e entender que eu sou capaz de ser um homem realizado, ser uma mulher realizada. Mas existem princípios que realmente me desafiam. Como me comportar? Isaías 33, 20 vai dizer: olhe para Sião, cidade aonde as estacas são firmes, onde as cordas não se arrebentam, onde Deus faz ali morada. Olhe para Sião. E Davi vai dizer que Sião é o Senhor. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus, que naquele dia, naquele tempo, naquela oportunidade, tinha tudo, teve tudo, e foi de fato, perseguido, preso, julgado, sem direito à defesa, condenado, e antes de ir para o madeiro, fizeram questão de colocar Jesus exatamente no centro, para que o povo pudesse entender que ali ele não está apenas entre dois marginais ou duas pessoas que trouxeram desordem ao meio, que perturbaram a ordem. Não, a mensagem não é essa. A mensagem é: coloque Jesus no centro, para que as pessoas possam entender duas coisas. Primeiro, ele de fato é o rei, ele é o maioral. Mas até mesmo o maioral, por ter perturbado a ordem, será humilhado, será pendurado, será morto. Pendure Jesus, crucifique Jesus, exatamente no lugar mais alto da cidade, no espaço de destaque, onde qualquer pessoa que por ali passasse pudesse ver o tal rei crucificado, vencido por nós. Mas é interessante pensar, meu irmão, que a vida de Jesus, a história de Jesus, não se limitou ao madeiro. E aonde era tido como o pior castigo da época, se torna também na expressão da maior vitória de Jesus Cristo. E esse mesmo Jesus faz da cruz, não o lugar do seu castigo, mas agora faz da cruz o símbolo da sua maior aliança, onde ali ele, na haste vertical, ele faz ali da aliança entre o homem e Deus, mas ele faz também da haste horizontal, a aliança entre eu e você. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Esse que transforma o pior castigo
no símbolo da sua maior vitória. E em meio à nossa caminhada, em meio ao meu comportamento perante os desafios, os problemas, as crises, as questões, onde eu tenho sim o direito, a oportunidade, ou até mesmo uma porta para dizer: eu não quero mais, chega. Jesus continua batendo na porta do nosso coração, dizendo: olhe para Sião, olhe para Sião, olhe para Sião, aonde há segurança. Olhe para Sião, olhe para Sião, aonde há paz. Olhe para Sião, onde há motivação. Olhe para Sião, aonde há alegria. Olhe para Sião, aonde há livramento. Olhe para Sião, aonde há salvação. Olhe para Sião, aonde há transformação de vida, transformação de história, transformação de uma época. Olhe para Sião, olhe para Sião. Irmãos, quando falamos em Páscoa, nós não podemos nos limitar àquilo que o pastor Celso muito bem hoje nos disse, né? Nós não podemos nos limitar ao comércio, não podemos nos limitar às festas, não podemos nos limitar, mas é preciso olhar e entender que o tempo da Páscoa é o tempo da renovação, o tempo da Páscoa é o tempo da transformação, o tempo da Páscoa é o tempo da ressurreição, onde muda-se a mente, muda-se o pensamento, muda-se o sentimento, muda-se também o comportamento. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa. Eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, para que você entenda que a palavra Páscoa nos leva a entender que precisamos olhar e mudar uma série de realidades. Talvez, há tempos atrás, quando lia um livro ou outro, via lá o autor dizendo Páscoa, o ano tal. Eu ficava me perguntando, por que ele coloca Páscoa e não coloca a data? E tive a alegria de conhecer 2 autores que assim assinavam. Eu me lembro de um, perguntei para ele: professor, por que o senhor assina Páscoa e o ano, não coloca a data? E ele muito bem me respondeu: porque Páscoa é tempo de transformação em Jesus Cristo, para Jesus Cristo e com Jesus Cristo. Eu concordo com você, meu irmão, que às vezes a gente para e começa a nos perguntar. A gente continua perguntando o que é Páscoa. Páscoa é mudança, Páscoa é transformação. Mas é preciso, como nós acabamos de entender, é preciso mudar a mente. E quando falamos de mente, nós falamos de raciocínio, de decisão. Interessante entender que há muitas e muitas pessoas que vivem ali na linha do achismo. A princípio, para a filosofia, achar é algo saudável. Pronto. Mas vale a pena a gente entender que o achismo, muitas vezes, ele nos paralisa. Ele nos adoece. E muitas vezes ele nos mata. Porque o tempo passa e olhamos para trás e entendemos que nós estávamos errados. Jesus, em momento algum, Ele olha para mim, para você e diz: eu acho que eu sou o caminho, eu acho que eu sou a verdade, eu acho que eu sou a vida. Mas Jesus vai olhar para mim, para você, em meio ao tempo que nós temos, dizer: olha, eu sou. E certificar em Jesus é de fato exatidar. Certificar em Jesus é de fato garantir. E ninguém, absolutamente ninguém, que investiu naquilo que Jesus Cristo disse, se deu mal. E em meio